No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como que eu montaria uma carteira de investimentos investindo apenas em fundos imobiliários. Isso se eu estivesse começando hoje, como que eu investiria exatamente, e claro, vou explicar para vocês também o porquê de cada decisão. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos de investir em fundos imobiliários, todo mundo sabe, ou se você não sabe, a partir de agora você está sabendo, uma das melhores formas de você investir bem em fundos imobiliários é buscando fazer uma boa diversificação. Porque no cenário que nós estamos vivendo, principalmente fundos imobiliários do tipo papel, estão tendo um bom desempenho, pagando altos dividendos, mas nós também sabemos que olhar só para os dividendos não é a melhor saída para ter uma carteira diversificada e para ter o seu investimento com mais segurança. E visando a questão da diversificação, eu separei 5 dos principais fundos imobiliários que eu começaria investindo hoje, que eu montaria exatamente desta forma que eu vou mostrar para vocês, levando em consideração algumas informações, alguns indicadores que são fundamentais para investir, para tomada de decisão. O primeiro fundo imobiliário que eu investiria, que seria o primeiro fundo imobiliário da nossa carteira de investimento, para eu montar uma carteira diversificada, seria o BTLG11. O BTLG11 é um fundo imobiliário do tipo logístico, onde a sua estratégia é voltada para aquisição, construção ou até mesmo venda de galpões logísticos, mas com a estratégia também buscando ali receber aluguéis desses galpões alugados, né? Basicamente eles constroem, compram galpões aí distribuídos por diversas regiões. Esses galpões são alugados para grandes empresas. O preço do BTLG na data de gravação desse vídeo está de R$ 99,87. Algumas informações que são relevantes sobre esse fundo imobiliário: dividend yield 8,95% que ele rendeu nos últimos 12 meses. Além disso, claro, tem aquela questão do seu preço histórico, né? Ele no momento está sendo negociado, nos últimos dias já sofreu uma valorização de quase 6%, mas o seu topo histórico aqui, o teto máximo de valorização foi lá em R$ 134,50, atingindo outros picos menores também, como no caso aqui de R$ 118, já chegou aqui R$ 104, mas até bater novamente esse pico de R$ 132 aqui, tem muita coisa pela frente e ele pode se valorizar com o longo do tempo. Agora, falando do seu portfólio, né, dos seus imóveis, que também é algo relevante, é olhar para o portfólio do fundo imobiliário, para os imóveis que ele possui ali, os bens que eles possuem que são voltados para locação. E aqui são alguns dos endereços dos seus imóveis, e tem duas informações que também são super relevantes na hora de investir em fundos imobiliários, principalmente logístico, ou que tem a estratégia voltada para recebimento de aluguel de imóveis físicos, como é o caso aqui do BTLG11. Os imóveis são justamente esses aqui. Nós temos aqui uma soma de basicamente 20 imóveis, todos espalhados por Guarulhos, Santa Luzia, Minas Gerais, Santana do Parnaíba, Araçatuba e outros diversos endereços aí espalhados pelo interior de São Paulo, Campinas, Mauá, Camaçari, na Bahia, Extrema, Minas Gerais, Navegantes em Santa Catarina e Embu das Artes aqui em São Paulo. Então, nota-se que existem galpões logísticos espalhados por diversas áreas aí do interior de São Paulo e por outros estados também, como o caso da Bahia e Santa Catarina, como podemos observar. O que eu acho mais interessante desse fundo imobiliário, além de a quantidade ser relevante em galpões logísticos, né, são 20 imóveis diferentes, a vacância aqui predominantemente é quase zero de todos os imóveis, com exceção, é claro, desse imóvel aqui de Ribeirão Preto, onde a vacância física é de 7,21% do espaço, ou seja, desse espaço aqui de 57 mil metros quadrados, 7% desse espaço ainda está sem ser locado, então está vazio, precisa de um inquilino aqui para completar. Os demais imóveis, todos estão 100%, e isso para um fundo de investimento do tipo tijolo é ótimo, né? Uma vacância praticamente zero, ou seja, só um dos 20 imóveis compostos aqui pelo portfólio possui uma pequena vacância, os demais todos possuem locatários e todos aí estão ocupados, o que é muito bom. Pelo menos na minha visão, se eu estou buscando investir, eu quero imóveis de qualidade, onde eu busco, através da renda, receber proventos desses galpões, desses imóveis que eu estou comprando as cotas. O BTLG, na minha opinião, é uma das melhores opções aí do setor logístico nesse momento. Existem os outros fundos imobiliários, como por exemplo HGLG11, XPLG11, mas em questão de vacância e questão de imóveis, basicamente eles têm a quantidade bem próxima de imóveis. E na questão de inadimplência, onde se trata do não recebimento de aluguel e da vacância, o BTLG11 se destaca, pelo menos hoje, com base na análise de hoje. Então eu ficaria com ele, fazendo parte da minha carteira de investimentos. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que eu distribuiria
uma carteira de investimento investindo R$ 1.000 só em fundos imobiliários, e vou explicar também, falar um pouco do porquê que eu faria a distribuição dessa forma hoje. Indo para o nosso segundo fundo imobiliário, é um fundo imobiliário do tipo tijolo também, que é o XPML11. O XPML11 é um fundo imobiliário do tipo shopping, então diferente do BTLG11, que é focado em galpões logísticos para locação, esse fundo imobiliário XPML11 tem a estratégia de adquirir shopping centers ou mesmo, construir shopping centers para alocar os espaços. Quando você vai em um shopping center, logicamente você, passeia por todos os pisos e você se depara com diversas lojas diferentes, Renner, C&A, Americanas, dentre outras grandes lojas aí. Provavelmente você já viu quando você passeou em um shopping, e isso, é claro, as pessoas não vão deixar de fazer de forma alguma em nenhum momento, mesmo que você já deve ter escutado falarem que shopping vai deixar de existir. Eu acredito que isso aí é algo bem difícil de acontecer, né? As pessoas adoram viver e passear no shopping com a sua família, enfim, se divertir da melhor forma possível. O preço teto, de valor que o XPML11 já alcançou foi de R$ 145. No momento ele está um preço atrativo ainda. Nós observarmos aqui o seu preço, valor patrimonial, que está entre 1,3. Não está tão barato, né? Se tivesse em 1 ou abaixo de 1 estaria muito mais barato, mas ainda é tolerável comprar, pelo menos na minha visão, até 1,3% do seu valor. Mais que isso já é um pouco encarecido, então deveria ser, eu pelo menos aguardaria o momento ideal para comprar quando ele estivesse um pouco mais acessível em questão de preço. Agora, olhando o seu portfólio, na questão dos imóveis, que faz parte aqui dos bens aqui do XPML11, temos aqui alguns shopping centers. O total são 16 shoppings, por exemplo, Caxias Shoppings, que fica no Rio de Janeiro, Shopping Cidade São Paulo. Você mora aqui em São Paulo, você deve conhecer, já deve ter até passeado no Shopping Cidade. Plaza Sul Shopping aqui em São Paulo também, esse Downtown Shopping no Rio de Janeiro. E aqui também tem outros diversos shopping centers espalhados por outros estados, Por exemplo, aqui Campinas Shopping, aqui em São Paulo. Temos aqui Shopping da Bahia, Santana Park Shopping no Amazonas. Temos aqui Shopping Bela Vista também na Bahia. No Rio Grande do Norte, o Natal Shopping. No Amazonas também o Shopping Ponta Negra. O que vale, deixar aqui de observação é a questão da vacância. A maioria dos shopping centers sempre vai existir um espaço ainda faltando ser locado, Até porque a maioria dos shopping centers tem um espaço muito amplo e muito grande para locação. E muitas vezes esse espaço ele é locado por uma loja que depois acaba saindo e abrindo um cinema, uma loja, um restaurante, qualquer outra empresa que seja focada em atrair aquele público que frequenta o shopping center. Mas para um fundo imobiliário do tipo shopping, a vacância aqui até que é considerável. O único que tem uma vacância um pouco mais alta, mais elevada, no caso aqui é o Santana Park Shopping no Amazonas, que tem uma vacância física de 12% e a inadimplência de 2,4%. Mas de uma forma geral, você vai investir em 16 shopping centers de diversos locais diferentes e ainda vai receber aluguéis de todas aquelas lojas ali que fazem a compra, a locação daquele espaço do shopping center ali. E isso é muito interessante também. É uma das melhores opções também do setor de shoppings, na minha opinião, nesse momento para investir. Então ele também faria parte da minha carteira de investimentos. O terceiro fundo imobiliário que eu escolheria seria o HGRU11. É um fundo de tijolo, mas com foco um pouco diferente dos outros dois anteriormente citados. A HGRU é um fundo imobiliário que já tem um bom tempo de bolsa de valores e a sua estratégia é alocar espaço físico para lojas, lojas aí, dessas lojas que geralmente você passa naqueles centros comerciais e se depara com uma delas, como por exemplo Pernambucana. O preço de negociação de hoje do HGRU é de R$ 126,80. Os últimos dividendos pagos foi de 9,9%, o que é dentro do que podemos dizer interessante para fundos imobiliários de shopping de tijolos de uma forma geral. E sobre o seu portfólio, são inúmeros, inúmeros imóveis que esse fundo imobiliário possui. Aqui cada ícone desse é uma soma de 4 locais diferentes, de 4 lojas de espaço físicos. A maioria aqui é locado para Pernambucanas em diversos endereços diferentes. A soma de todas as lojas, de todos os endereços locados, tanto para Pernambucanas quanto para Sans Club, que é uma empresa aí, se eu não me engano, da própria rede de supermercados americanos lá, você vai investir também, vai ter diversas opções aqui, vai estar recebendo aluguel de diversas lojas diferentes. E não é só em São Paulo, São lojas em São Paulo, em Minas Gerais, como por exemplo aqui Mineirão Contagem,
dentre outros endereços aí espalhados pelo interior de São Paulo, pela capital e por outros locais também. Mas a predominância aqui é de lojas pernambucanas. E a melhor parte disso tudo é que todas essas lojas aqui não tem nenhum tipo de inadimplência, nem física quanto inadimplência financeira, que é as empresas deixarem de pagar, né? Aqui no caso, os locatários desse fundo imobiliário, a maioria são o Walmart, que faz parte das lojas do próprio Walmart, quanto o Sam's, e também das pernambucanas. Então, com R$ 125 aproximadamente, eu receberia aluguel de 71 endereços diferentes, 71 prédios diferentes aí, distribuídos por todo o estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo também, o que também não deixa de ser nada ruim. Com certeza também seria uma opção quando se trata de renda urbana, e já foge um pouco daquela questão de ser simplesmente logístico ou shopping center, né? Foca um pouco mais no varejo, que são aquelas lojas de varejo que geralmente nós se deparamos, principalmente aqui em São Paulo. Agora, fugindo um pouco desses três tipos de fundos de tijolos, eu investiria aqui no fundo imobiliário que possui mais investidores na Bolsa de Valores e tem o seu preço menor dentre todos eles aqui da minha carteira de investimento, que seria o MXRF11 com seu preço de negociação hoje de R$ 10,71. O dividend yield dos últimos 12 meses de MXRF11, 12,14%, o que é muito bom. O seu preço máximo de valorização já foi, né, o seu pico ali foi lá em 2020, foi de R$ 14,12. Então, ele está custando no momento aí R$ 10,71. Ele pode muito bem se valorizar e atingir esse valor aqui novamente nos próximos anos. E é um fundo imobiliário que tem uma rentabilidade muito boa. É um fundo imobiliário que possui uma diversificação muito boa também, além de ter imóveis aqui, como no caso prédios e terrenos, provavelmente para venda. Ele tem cotas de outros fundos imobiliários no seu portfólio, além dos CRIs e CRAs aqui, que são os títulos de investimentos aqui que você pode investir não só através de comprando fundos imobiliários, como também separadamente pelo seu aplicativo do banco, que são os CRIs, cédulas de recebíveis aqui do setor imobiliário. Então o MXRF11 é um fundo imobiliário muito bem diversificado, tem um patrimônio gigantesco, não só o MXRF11, mas todos esses fundos imobiliários aqui. Um dos critérios para a escolha, no meu caso, seria o tamanho do patrimônio, né? A maioria tem mais de 1 bilhão de patrimônio. A rentabilidade é consideravelmente boa. No caso dos fundos imobiliários de tijolo, a vacância física e financeira estão atrativamente boas em relação a outros fundos imobiliários também do mesmo setor. A rentabilidade também é muito boa, principalmente no caso do MXRF11, por se tratar de um fundo imobiliário do tipo papel, que trazem uma melhor rentabilidade no cenário econômico que nós vivemos hoje. Então ele seria a minha quarta opção da minha carteira de 5 fundos imobiliários com R$ 1.000. E para fechar o nosso pacote, eu traria para minha carteira de investimento o KNCR11, que é um fundo também do tipo papel. É um fundo da Kinea Rendimentos Imobiliários, e seu preço de negociação no momento está de R$ 93,52. Sua máxima histórica foi de R$ 106,86, que nos deixa aí provavelmente a possibilidade de termos uma valorização até bater esse pico aqui novamente, ou até mesmo ultrapassar ele ao longo dos próximos anos, né? Se o meu objetivo é investir em fundos imobiliários, logicamente eu estou pensando em médio e longo prazo. Se você também pretende investir em fundos imobiliários, consequentemente tenha isso em mente, né, de que você deve montar a carteira não visando só a rentabilidade, só o dividend yield, mas também a segurança, uma boa diversificação, porque a longo prazo você tende a ter mais segurança, um retorno mais dentro da realidade e, claro, ter um crescimento do seu patrimônio de uma forma geral muito mais seguro. O PVP também do KNCR11 está muito bom, não só do KNCR11, mas como a maioria dos fundos imobiliários do tipo papel. A liquidez também, 14 milhões em negociação diariamente, sem falar também da questão do dividend yield. O KNCR11 pagou nos últimos 12 meses 14,71% em dividend yield para quem tinha ele em sua carteira, para quem possuía suas cotas em carteira. Agora, indo direto para a questão de como ficaria a minha carteira de investimentos se eu estivesse investindo exatamente R$ 1.000 hoje. Eu distribuiria da seguinte forma: compraria 2 cotas de BTLG11, 2 cotas de XPML11, que daria um custo aí de R$ 195, XPML11 de 206, 2 cotas de HGRU11, um total de 245, 15 cotas de MXRF11
e 2 cotas de KNCR11, o que totalizaria um investimento de R$ 998,87. Nota-se que eu coloquei a maior parte do meu investimento em fundos imobiliários do tipo tijolo. Se eu pegar a soma aqui dos 3 tipos de tijolo, de fundos imobiliários do tipo tijolo, a soma de tudo isso aqui é 65% da minha carteira. Por que eu faço isso? Porque se a minha estratégia é olhar para o médio e longo prazo, hoje, alguns fundos imobiliários, principalmente do tipo papel, um exemplo disso é, se olharmos a rentabilidade aqui, do MXRF11, do KNCR11, 1,30% no mês, 1,16% no mês, se torna muito atrativo, porque se eu estou olhando só para isso, consequentemente eu posso muito bem montar uma carteira de investimento só de fundos imobiliários do tipo papel. Só que tem um porém, né? No momento as taxas de juros ainda estão altas. Lá na frente, daqui a um ano, provavelmente essas taxas de juros não estarão mais tão altas assim. E aí é a vez que estes 3 caras aqui vão brilhar da mesma forma que os outros fundos imobiliários também, que não são do mesmo setor, do tipo papel, do mesmo segmento. Porque se as taxas de juros baixam, se torna muito mais atrativo investir em bolsa de valores, tanto fundos imobiliários quanto ações. Então, esses fundos imobiliários aqui tendem a se valorizar bastante. E isso já é um reflexo, né? No último mês, nos últimos 2 meses, a bolsa de valores teve um bom desempenho positivo e a maioria dos fundos imobiliários já se valorizaram e algumas ações também já se valorizaram bastante. Isso vai continuar acontecendo de acordo com o que o governo divulgar, com o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, divulgar, né, a respeito da nossa inflação, da nossa Selic. Quanto mais a Selic baixar, a inflação baixar, consequentemente, os investimentos de renda fixa, né, que faz parte do portfólio dos fundos imobiliários aqui do tipo papel, vão ter uma rentabilidade menor. Então, teoricamente, esses investidores que investem em renda fixa, porque está com uma rentabilidade interessante, vão começar a se deslocar para a renda variável. E aí, eu estou me antecipando nesse momento, comprando os fundos imobiliários enquanto eles estão com preço mais atrativo, porque, né, nos próximos 2 anos, provavelmente esses fundos imobiliários estarão muito caros. E aí, não adianta eu comprar quando eles estiverem lá no topo, porque, consequentemente, a única possibilidade de quem está no topo é muito mais de cair do que de subir novamente, né? Então, se eu quero pegar essa alta, se eu quero pegar eles no caminho rumo ao topo, consequentemente, eu vou comprar eles com um preço mais atrativo. Por isso que eu não estou olhando simplesmente para essa questão de rentabilidade, porque senão seria uma carteira só de fundos imobiliários do tipo papel. E aí, a rentabilidade geral poderia ser muito maior do que isso, né? A rentabilidade média dessa carteira aqui, com base nos últimos proventos pagos, para mim seria 0,94, né, ao mês. É uma rentabilidade tão ruim, nem é uma rentabilidade tão boa. Eu digo que é uma rentabilidade mediana porque eu estou visando uma boa diversificação, eu estou visando segurança para o meu investimento. E claro, dessa forma que eu faria minha carteira de investimento hoje. Se eu fosse colocar R$1.000 aportando a primeira vez em fundos imobiliários, de acordo com os critérios que na minha visão se tornam interessantes, eu investiria exatamente dessa forma. Eu colocaria exatamente meus R$1.000 investidos desse jeito aqui, recebendo, né, tendo a rentabilidade aí próxima de 0,94 ao mês, né, de média dos 5 fundos imobiliários. São 5 fundos imobiliários muito bons, tem a questão do patrimônio, da quantidade de ativos físicos, a diversificação, a inadimplência física, financeira. Então são diversos fatores que, na minha opinião, fariam essa carteira ser muito mais segura na minha visão hoje. E para vocês, valeria a pena fazer uma carteira de investimentos diversificada dessa forma que eu mostrei aqui para vocês? Para mim, seria o ideal, né? Eu não sei para você, porque cada investidor tem seu jeito de investir, tem a sua visão, tem a sua própria estratégia. Por isso que mesmo que eu esteja mostrando aqui, eu não falo que isso é uma indicação de investimento, mas sim mostrando como que eu vejo o mercado financeiro, como que eu olho para os meus investimentos e como que eu estou buscando diversificar minha carteira de investimentos, não só olhando para a rentabilidade, mas sim buscando diversificar visando segurança, diversificação, o retorno em si também, porque é importante, né? E claro, expectativas de ter uma maior valorização do meu patrimônio ao longo dos próximos períodos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi, né, motivo de ajudar você a entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, qual dessas opções que eu mostrei você investiria também, ou se você já investe, compartilhe com seus amigos que também gostam de investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.